sobre o fechamento de uma fábrica, Ricon, no distrito de Braga. Se eu tiver errado, alguém me corrija, mas eu vou deixar o link da matéria aqui abaixo, tá? E depois, logo em seguida, eu resolvi apagar o que eu tinha já upado. Por que eu fiz isso? Porque eu acredito de coração, eu quero ter um pensamento positivo, que tenha sido um caso isolado, certo? Que Portugal esteja saindo da crise. Mas, assim, é fato que sempre estão abrindo empresas e fechando empresas. Essa em particular foi bastante triste porque, se não me falha a memória, 580 funcionários foram demitidos, né? Então imagina isso, por mais que tenha assistência, certo, do governo, o auxílio e tudo mais, isso caindo no mercado de trabalho. E fora que quando a pessoa está ganhando auxílio-desemprego, ou auxílio, não sei como é que chamam aqui em Portugal, graças a Deus não precisei ainda, sempre o salário diminui bastante, tá? E a pessoa tem família, né? Tem que contar com o dinheiro que recebe. Enfim, e aí, logo em seguida, porque eu liguei a televisão hoje cedo, né? E aí já estava dando essa matéria na RTP. E logo em seguida, a repórter veio dar um certo alívio para nossas almas, né? E dizer que a cada 10 empresas aqui em Portugal, 8 estão anunciando que estão contratando, certo? Então, isso é um bom saldo, né? Um saldo positivo para que a gente possa ficar um pouco mais aliviado, tá? Mas claro que a gente não deixa também se preocupar, tá? Pelo caso da empatia e também pelo caso da situação econômica do país, porque Portugal é nosso país, né? Nós moramos cá, nós pagamos impostos, nós contribuímos, nós, enfim, estamos o tempo inteiro somando e fazendo com que, construindo, né, essa nação, fazendo com que ele cresça e torcendo para isso. Então, claro que ficamos preocupados, acordamos preocupados e sentimos muito pelas famílias. Enfim, também queria comentar outras coisas, um outro fato que me trouxeram, que até então não estava querendo comentar, porque também é algo que acontece sempre, certo? De muito tempo. Já aconteceu muito mais na época que a crise aqui se instaurou, né? Estava no auge. E agora está um pouco menor, mas está aumentando de novo o número de pedidos de imigrantes. Vou fazer uma ressalva, não são só imigrantes brasileiros, tá? Imigrantes de vários lugares que pedem ao Projeto Árvore que uma ajuda para voltar para sua pátria, certo? E graças a Deus existe esse projeto que ajuda. Portugal se mostra bem generoso, certo? E até mesmo porque, acredito eu, se a pessoa está numa situação triste, né? Assim, enfim, não deu certo aqui, tem que alguém ser solidário e ajudar mesmo. E que bom que existe esse projeto, né? O projeto tá de parabéns. Mas, gente, assim, ó, infelizmente, isso acontece. O que assustou mais a mim, que fiquei mais surpresa, por ser um casal jovem. Mas claro que com o nascimento de uma criança, que eles têm uma filhinha, os gastos ficam mais pesados, até porque um deles vai ter que deixar de trabalhar ou vai ter que pagar alguém. E esse gasto de pagar alguém não vai sair menos que 200 euros, em uma média disso, certo? Então, 200 euros, dependendo do lugar que tu mora, é quase um arrendamento. Então, vai ser um gasto a mais. Então, claro que para o salário mínimo, né, de Portugal, que já, enfim, não é tão grande assim, fica um pouco complicado.
Também vou deixar o link da matéria aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Mas, assim, é uma questão, gente, de... Como eu posso falar? De preparo também, tá? Você precisa estar preparado. E você precisa saber da realidade que tu vai entrar, certo? Porque é aquela coisa, tem que ter um plano B, né? Tanto pode dar certo como não pode. Por quê? Porque depende de vários fatores, desde o perfil da pessoa até que área de trabalho a pessoa atua, certo? E da perseverança também da pessoa, né? A pessoa tem que realmente dar o sangue, né? É complicado, sabe, falar. Acho que cada caso é um caso separado. Não é uma história assim para assustar, porque como eu disse, sempre existiu esse projeto, certo? Esse projeto também, desculpe se eu não souber falar com exatidão, mas também já ajudou muitas mulheres em situação de risco, porque é verdade que ainda existe tráfico de mulheres aqui na Europa, certo? E quando alguns homens já dentro da história, né, de Portugal, enganaram mulheres ou para prostituição, ou mesmo prometendo casamento, isso e aquilo. E as mulheres vieram e começavam a ser abusada, né? Entrava no, enfim, numa vida, né, de abuso, seja ele qual for, não precisa necessariamente ter sido de escravidão, ou de escrava branca, no caso, ou ter sido de prostituição, mas mesmo abuso doméstico, né? Porque, infelizmente, ainda existem vários casos, assim, é, de violência doméstica aqui em Portugal. Mas aí, quando a pessoa, né, era, no caso, a imigrante, não tinha condições de voltar para sua família, para sua pátria, esse projeto também ajudou bastante. Existem outros projetos também, não para pagar passagem e tal, para ir para sua pátria é esse, mas assim, outros projetos que ajudam essas mulheres que estão em situação de risco, enfim. E até mesmo quando eu escuto, eu tô comentando isso porque tem algumas amigas, seguidoras, enfim, minha, que perguntam por que a imigração às vezes é mais rígida quando são mulheres a passar enfim, lá no aeroporto, né? Se isso seria um caso de machismo. Se existe machismo em Portugal, como também existe no Brasil, infelizmente existe, tá? Mas nesse caso específico, acredito que não é a questão, certo? Acredito que é porque realmente, historicamente, certo, muitas mulheres já foram enganadas. E existe sim o tráfico de mulheres. Então eles se preocupam, eles tomam um cuidado maior quando são mulheres desacompanhadas, enfim. Então tu precisa tá muito bem preparada, né? Com os papéis tudo em ordem, tudo certinho, enfim, para dar tudo certo. E assim, gente, realmente é uma decisão séria, né? Viajar para outro país quando tu não conhece ninguém nesse país. Então tu deve, até sendo mulher, né? Sendo homem também, mas assim, sendo mulher eu acho que é mais complicado ainda. Tu deve ter o dobro de cuidado, certo? Porque infelizmente a gente já viu coisas terríveis acontecendo. Não tô falando só de Portugal, tá? Tô falando de forma geral. Então tomem cuidado, certifique-se de tudo, cuidem dos papéis, cuidem tudo certinho, tá? E assim, eu tô falando isso porque fiquem tranquilas, eles não estão fazendo nenhuma atitude de machismo nesse sentido, eles estão cuidando, tá? Na verdade, eles estão cuidando da pessoa, né? Porque cair numa armadilha dessa não deve ser fácil, né? Deus me livre. E assim, gente, e cuidem assim também da sua independência, né, financeira. Procurem se organizar, juntar um dinheiro, como eu disse, ter um plano B, certo?
Tá super, super organizados mesmo. E inclusive com os papéis tudo em ordem, deixando, enfim, procuração no país de origem, caso alguém precise providenciar algum outro documento. Enfim, se organizem e pensem em todos os detalhes, tá? Para tudo dar certo. Porque como eu falo, né? Não é simplesmente ir numa festa ou viajar para a cidade vizinha, tá? É uma nova cultura, uma quebra de paradigmas, pessoas com outras mentalidades, outros valores, às vezes, certo? E a gente precisa, enfim, estar o máximo preparado possível, tá? Mas graças a Deus, assim, eu posso dizer que aqui também há portugueses muito bons, há pessoas aqui, certo? Imigrantes também que já estão cá, que são muito generosos, certo? Tanto que há tantos voluntários, pessoas, eu vejo várias coisas acontecerem aqui direto, já faz muitos anos que eu moro aqui, e é muito bonito ver a atitude generosa do português. Eu espero que assim continue, porque a gente está no século XXI e eu acho que a gente tem que humanizar sempre as relações e tem que ter o máximo de empatia possível por todos, né? Afinal de contas, somos uma única raça, a raça humana. E a gente precisa ter essa evolução, né? E quem não é tão evoluído assim precisa aprender a ser, porque a vida já é difícil por si só. Então vamos tentar pensar na coletividade, vamos tentar pensar, sim, enfim, no ser humano como um todo. E é isso, galera. Eu vim trazer meus comentários, certo? Eu acredito que Portugal esteja crescendo bastante. Eu já dei notícias aqui no meu canal, né, sobre a Google que está vindo para cá, a Amazon também, outras empresas estão abrindo portas aqui. Tu tem que estar preparado, tem que estar com inglês legal, tem que estar, enfim, com feita equivalência. Alguns cursos precisam de equivalência de diploma. Já tem um vídeo aqui que eu falei sobre equivalência, inclusive a maneira mais econômica de conseguir o reconhecimento de grau, certo? Enfim, vejam, acompanhem o canal, certo? Deem um like, qualquer dúvida deixe aqui. Deixe também a opinião de vocês, porque eu sempre aprendo muito com a opinião de vocês. Vocês sempre me passam boas informações, certo? O feedback também. Vamos rezar juntos, vamos orar, vamos ter um pensamento positivo, que tudo de bom aconteça, certo? Que realmente haja prosperidade para todo mundo, certo? E é isso, eu amo vocês, de verdade. E por isso que eu acho tão importante estar trazendo informações. Eu tenho uma notícia boa, porque eu há muito tempo as pessoas me pedem para falar um pouco sobre religião. Eu já tinha feito um vídeo aqui falando a minha opinião sobre todas as religiões que há aqui em Portugal, mas eu achei uma matéria da SIC muito bacana e eu estou deixando aqui no canal hoje, tá? Tive que dividir em 3 partes para não ficar cansativo para vocês assistirem, mas assim, tá bem bacana mesmo, mostrando quanto Portugal está com uma diversidade religiosa, uma diversidade cultural em relação a isso, sabendo-se que a grande maioria é católico, né? Que já é de se esperar. Enfim, sendo Portugal o continente, Portugal pertencente, né, ao continente europeu mais antigo e, enfim, tem toda aquela parte da história da religião católica. Então, sim, a grande maioria ainda é católica, certo? Mas existe muita informação legal nesses vídeos, mesmo para quem não é religioso. Acho que por uma questão de história é bom acompanhar esses vídeos. Espero ter agregado alguma informação para vocês e que meu vídeo tenha ajudado vocês. Como sempre, eu vou estar aqui trazendo a verdade, trazendo minha opinião e também tentando tranquilizar vocês, porque, como eu disse, lutem. A palavra é lutar. Vocês têm que vir com esperança, claro, mas tem que lutar. Beijo.